Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar e governar sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Anunciando todo o Conselho de Deus. Esse canal tem por objetivo, tem como propósito anunciar a palavra de Deus de maneira fiel, contextualizada e detalhada, para que possamos compreender qual é de fato a vontade de Deus. Se você já é inscrito nesse canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado por fortalecer o nosso trabalho. Aproveite também e curta, comente e compartilhe os vídeos, para que a palavra de Deus possa alcançar muitas pessoas e essas pessoas venham ser transformadas pelo poder do Evangelho. Se porventura você assiste os vídeos desse canal e ainda não se inscreveu no canal, se gostar do conteúdo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Eu vou precisar do seu apoio, da sua ajuda, para que possamos levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas e essas pessoas serem transformadas pelo poder do Evangelho. Aqui nós anunciamos a palavra que liberta, a palavra que cura e a palavra que transforma a vida das pessoas. No vídeo de hoje, nós estaremos fazendo uma exposição sobre um dos temas mais importantes das Sagradas Escrituras. Por que não dizer o mais importante? Nós vamos falar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Para tomarmos como base o texto que o apóstolo Paulo escreveu, a carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, será o texto base da explicação que faremos sobre a justificação pela fé. Nós vamos entender um pouquinho sobre esta doutrina, como ela funciona, como ela se deu, quais são os benefícios que ela traz a todo aquele que crer no poder do Evangelho. Romanos capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim: Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Paulo diz, ele, quem? Jesus. Jesus foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Como eu disse no início do vídeo, nós vamos fazer uma exposição sobre o que é a justificação pela fé. Essa palavra justificação, ela vem do original grego diakaiosis, que significa o ato de Deus, que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos, gratuitamente, por sua graça, mediante a fé em Cristo, à base, não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos, o Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra justificação, ela é oriunda da palavra grega diakaiosis, que significa o ato de Deus declarar alguém justo, quando este alguém, ele crer, ele se apropria pela fé desta obra que é a justificação. Quando nós falamos de alguém que precisa ser justificado, é porque esse alguém, ele está condenado. E aí nós precisamos voltar o texto da palavra de Deus, começando lá em Gênesis. Nós sabemos que Deus ele criou o homem sem pecado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança sem pecado. Mas chegou um momento que o homem ele transgrediu a lei de Deus, que ele pecou contra Deus, e através deste pecado, através da transgressão da lei de Deus, veio a morte no mundo. E Paulo vai falar isso em Romanos 5, que a morte ela veio como ocasião do pecado. Então todos os homens, todas as mulheres, todos os homens nascidos de Adão, que herdam a natureza pecaminosa de Adão, eles já são condenados sem precisar fazer nada. Eles já estão condenados por causa da sua herança pecaminosa que herdou do seu primeiro pai, que é Adão. Mas quando nós vamos caminhando pela Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus ele já havia ordenado um plano de redenção para a humanidade.
O livro do Apocalipse, ele nos diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Então, através do pecado de Adão, todos os homens estão condenados, mas através da obediência de Cristo, todos os homens, se crerem na obra dele, são salvos. Então, é interessante nós entendermos que alguém que é justificado é alguém que crê na obra e nos méritos de Cristo na cruz. Eu não sou justificado, você não é justificado pelo aquilo que você faz. Você é justificado pelos méritos e obra de Cristo na cruz. Como é que você se apropria desta justificação? É pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo, gratuitamente pela fé em Cristo. E é interessante que este verbo justificar, ele ocorre cerca de 39 vezes em todo o Novo Testamento. Dessas 39 ocorrências que ocorre a palavra justificar no Novo Testamento, 29 delas são proferidas pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. Então, nós entendemos que o apóstolo Paulo foi o autor da Bíblia Sagrada que mais falou sobre a justificação, sobre a justiça de Cristo em nos declarar justo quando cremos nele. Então, alguém para ser justificado, ele precisa crer na obra vicária na cruz do Calvário. Como eu disse no início, todos já nascem condenados, todos já nascem sob o pecado da lei. A única esperança para alguém ser salvo, para alguém ser justificado, para alguém ser aceito diante de Deus, é crendo nos méritos e na obra de Cristo na cruz. Pela desobediência de um homem, que foi Adão, todos foram pecadores, mas pela obediência de um homem, que é Jesus Cristo, aqueles que creem nos seus méritos na cruz, na sua obra ali na cruz, todos foram feitos justos, justificados por Jesus. Então, alguém que creu no sacrifício de Cristo, ele agora pode ser aceito por Deus. Porque agora, os pecados que estavam sobre a minha vida, quando eu creio em Jesus, esses pecados são imputados a Jesus. Então, essa doutrina se chama dupla imputação. Quando eu creio em Jesus, os meus pecados vão sobre Jesus. E a justiça santa dele, a justiça verdadeira dele, vem para mim. E como consequência disso, eu sou aceito por Deus. Então todo homem, toda mulher, só pode ser justificado se ele crer na obra de Cristo na cruz. Bendito é o Evangelho, que justifica homens indignos, que justifica homens que merecem o inferno desde o seu nascimento. Todo ser humano já nasce condenado. Todo ser humano já nasce com seu corpo todo já ao inferno. Mas a esperança para todo ser humano é crer em Jesus. Quando eu creio na obra de Cristo, eu sou resgatado do inferno. E pelos méritos de Cristo na cruz, eu posso alcançar o céu de glória. Louvado seja Deus por enviar Jesus, o seu único Filho, e nos garantir vida e vida eterna, quando nós cremos no poder do Evangelho, na obra vicária de Cristo na cruz. Aquela cruz que Jesus assumiu, aqueles pecados que ele levou sobre si. O profeta Isaías vai falar sobre isso. Diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então Jesus ele assume o nosso lugar. A morte de Cristo é uma morte vicária e substitutiva, porque aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para mim, mas ele voluntariamente, Jesus, o nosso Salvador, voluntariamente, ele se humilha, ele desce essa baixa terra, ele se desenfeita da sua glória, assume pele humana e vem morrer para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu não sou digno do amor dele, eu não mereço o amor dele, mas eu me aproprio do amor dele, pela fé em Cristo,
pela graça que Deus nos dá de crer, de acreditar que é através do nome e da obra de Cristo que eu sou salvo. Então, alguém que foi justificado por Jesus, ele agora é aceito por Deus. Alguém que creu nos méritos e na obra de Cristo na cruz, ele agora pode ser justificado diante de Deus. E essa doutrina da justificação, ela é uma doutrina que fala de reconciliação. Por quê? A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Quando eu peco, eu me afasto de Deus. Quando eu peco, existe uma parede de separação entre mim e Deus. Se o pecado nos distancia de Deus, Jesus, com a sua obra, com o seu sangue precioso que ele derramou, ele me aproxima de Deus. Então é através de Jesus que eu sou reconciliado com Deus. Bendita essa reconciliação. Bendita esta obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Alguém que outrora estava condenado por causa dos seus pecados, e isto é justo, eu tinha que ser condenado porque eu pequei contra um Deus santo, mas Jesus, ele intercedeu ao meu favor, assumindo a forma humana, descendo a esta terra, sendo pregado na cruz, sendo humilhado, chicoteado, açoitado, ele assume o meu lugar e me garante vida e vida eterna. Como é lindo o Evangelho, como é poderoso o Evangelho. E é através desse Evangelho que você pode ser salvo, que você pode ser transformado e ser aceito diante de Deus. Então, a justificação pela fé, ela diz respeito àquilo que Cristo fez por mim e não aquilo que eu posso fazer por ele. A salvação, ela é pela fé na obra de Cristo. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você é salvo por aquilo que Cristo já fez por você, que é uma obra gratuita ali na cruz do Calvário, em morrer para nos salvar. Se aproprie desta obra pela fé, crendo que Jesus morreu e ressuscitou para te justificar, para tornar você aceito diante de Deus pelos méritos dele. Então, o motivo da morte de Cristo é os meus pecados. Jesus foi para a cruz por causa dos meus pecados. Olha o que o texto de Romanos 4:25 diz. Ele foi entregue à morte por causa dos meus pecados. Ele foi entregue voluntariamente. Isaías disse, lá em Isaías 53, que ele foi como perante ovelha muda perante os seus tosqueadores. As pessoas açoitavam a ele, e ele, como ovelha muda, ele permanecia calado. Ele permanecia íntegro, indo em direção à missão que Deus lhe confiou. Então, o motivo da morte de Cristo é os meus grandes pecados. Agora, o fruto dessa morte e da ressurreição dele é a nossa justificação. Quando você olha para a morte de Cristo na cruz, quando você olha para a ressurreição dele após o terceiro dia, você se crê na morte e na ressurreição de Cristo, você pode ser justificado, você pode ser declarado justo diante de Deus pelos méritos exclusivos de Cristo na cruz. Que Deus abençoe a sua vida e que, se você ainda não creu no poder do Evangelho, que Deus possa te dar graça para você crer no poder do Evangelho e ser declarado justo diante de Deus. Porque todo homem já nasce em pecado, todo homem já nasce condenado. E só existe esperança para o homem que já nasce condenado, que já nasce caminhando para o inferno, quando ele acredita no nome e na obra de Cristo na cruz. Se aproprie dessa obra pela fé. Creia no poder do Evangelho pela fé. Creia que Jesus morreu e ressuscitou para te declarar justo diante de Deus através dos méritos e das obras de Cristo na cruz. Que Deus te abençoe. Eu espero que o Espírito Santo ele tenha falado profundamente ao seu coração e que você venha se apropriar desta obra de Cristo na cruz pela fé. Que Deus te abençoe. Para finalizar, vamos fazer uma oração.
soberano Deus e eterno Pai, o teu evangelho ele foi pregado, o teu evangelho foi anunciado. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida de cada um que estará ouvindo este vídeo, que o poder do teu Espírito Santo ele possa penetrar nos corações que ainda não se apropriaram pela fé desta obra tua ali na cruz do Calvário, da tua morte e ressurreição, que nos declara justos diante de Deus, aqueles que creem no seu nome. Que o Senhor possa tocar em cada coração e que essas pessoas venham ser transformadas pelo poder do Evangelho. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus constantemente possa reinar sobre a sua vida.